Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui falando para vocês sobre a Bíblia em culto, em celebração, em adoração ao Senhor. Como sempre a gente faz, a gente lê um texto da Bíblia. A Bíblia é o norteador das nossas músicas, o norteador das nossas orações, o norteador das nossas pregações, sobretudo a exposição da Palavra de Deus. A Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana, tem a liturgia centrada na Escritura Sagrada, como ela determina, como a gente expressa a Deus, qual é o nosso sentimento, qual é a nossa verdade, qual é a nossa doutrina, o nosso conhecimento. Por isso é que nós nos baseamos centralmente na Escritura Sagrada. Agora eu vou ler para vocês em Romanos capítulo 4, um texto extraordinário, que Paulo fala sobre Abraão. 4, a partir do versículo 13 do livro de Romanos. Pois não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele do qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Texto maravilhoso, né? E Abraão creu contra a esperança para se tornar pai de muitas nações. Vamos orar? Deus, nós somos filhos de Abraão, não geneticamente falando, mas espiritualmente falando. O mesmo Deus em quem ele creu e o chamou de pai, é o mesmo Deus em quem cremos e chamamos de pai. Tu és o nosso pai, o pai de Abraão, e nós somos dele filhos. Obrigado, Pai, porque nesta noite podemos ouvir isto e andar pelos caminhos que Abraão andou, perseguir as passadas de Abraão e andar como ele andou, viver pela fé. Oh Deus, eu sei que está muito confuso o mundo de hoje, está muito sem esperança, mas que temos uma fé tão robusta em Ti como tem Abraão, creu contra a própria esperança. Dá-nos, oh Deus, esse tipo de robustez espiritual, de força espiritual, de crença viva no coração. É o que pedimos-te, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, depois desse texto maravilhoso, vamos cantar, vamos adorar ao Deus de Abraão, o Deus que fez a promessa a Abraão de mandar o seu descendente, a sua semente, para se tornar pai de muitas nações. E esse descendente não era Isaac e nem Jacó, era o próprio filho dele, Jesus Cristo, que também era filho de Abraão. Muito bem, agora nós vamos cantar um pouco, vamos adorar ao Senhor e depois vamos voltar para meditar na Escritura Sagrada. Vamos adorar o nosso grande Deus, o Deus de Abraão. Vamos lá. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero, Senhor, minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
brasa viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva, assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti do mesmo modo se esparra, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Ô gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco. Você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar aí na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama
ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Bom, pessoal, nós já cantamos e adoramos ao Senhor, já ouvimos a chamada do pastor sobre o ofertório, os dízimos, e esse é um modo bem presbiteriano, bem nosso de fazer estas coisas. Então, você que não é dessa igreja, não se constranja quando eu falo isso, porque cada presbiteriano sabe o modo de fazer isso. Quero ler com vocês no livro de Romanos ainda, lembra aquele capítulo 4 que eu li de Romanos, maravilhoso, que fala sobre Abraão? E agora Paulo continua falando nessa carta, e ele no final da carta, como só ia acontecer nas suas cartas, como costuma acontecer nas suas cartas, sempre no final ele coloca alguma coisa prática. No começo ele põe a teologia do texto, depois ele põe a prática do texto. Então no capítulo 12, versículo 12, terminando já a carta aos Romanos, Paulo diz, aconselhando os seus irmãos em Roma: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Como Paulo olhava o conceito ético da vida cristã? Como é que a experiência cristã poderia ser muito mais do que um estoicismo, que era aquela velha doutrina que ele conhecia dos gregos? Como o comportamento cristão deve ser além de um zen budista? Como é que ele deve viver? Como é que deve ser a sua ética no mundo? Como deve ser a sua cidadania? Como ele deve, qual deve ser o seu padrão de vida como cristão? Se nós temos uma vida sobrenatural, mesmo nas coisas corriqueiras do mundo, devemos ter comportamentos sobrenaturais. Olha o que Paulo diz como deve ser: regozijai-vos da esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então são recomendações de Paulo para uma vida abençoada sobre a face da terra. Nota, quando eu falo abençoada, ele não está falando de bens materiais e nem de comodidade física e nem de tranquilidade emocional, porque essas recomendações paulinas, elas suplantam essas coisas comuns da vida. Você regozijar na esperança, ser paciente na tribulação, ser perseverante na oração, está além do lugar comum da cidadania humana. Isto é estar no mundo natural, com o dia a dia, mas de forma sobrenatural. É ter um comportamento naturalmente sobrenatural. É isso que Paulo está dizendo. Assim é que Paulo recomenda aos cristãos a terem uma vida vitoriosa, uma vida vencedora. A primeira coisa que ele fala, regozijar na esperança. A palavra regozijar aqui é muito mais do que ter um momento de prazer e alegria, mas muito mais do que isso, é um momento de exultação, um momento de pleno gozo. Regozijar na esperança é não deixar-se consumir pelas promessas humanas que falham, pelas expectativas históricas que falham. Regozijar na esperança é saber que além desses buracos da existência, além desses fracassos da existência humana, existe uma realidade única, absoluta, que não falha. É isso que dá esperança ao coração do crente, é isso que dá gozo ao coração do cristão. Senão Paulo não poderia escrever a sua carta aos filipenses sobre alegria. Ele estava preso numa prisão lá no fundo, de uma prisão normal, lá no fundo da prisão. E ali ele tinha esperança. Ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança, que em nada serei envergonhado, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que é isso? Que loucura é isso? Isso é uma alienação? Não, isso é regozijar na esperança. Os homens têm alegria enquanto essas alegrias são passíveis de ser cumpridas, enquanto os seus augúrios, os seus sonhos, os seus desejos podem ser cumpridos. Então, e quando se cumprem, eles têm grande alegria, como também nós temos, como você tem, eu também tenho. Mas Paulo está falando de uma outra coisa.
é quando essas expectativas que temos humanas e são normais fracassam e a gente não perde a esperança. Isso que é regozijar na esperança. Não é uma coisa alienada, fora do mundo, fora do planeta, aqui na terra mesmo. Abraão tinha 100 anos quando foi pai, Sara tinha quase isso quando foi mãe. Anos e anos Deus havia prometido, e a esperança nunca foi jogada num abismo do vazio, nunca. O texto de Hebreus que nós lemos no começo diz que Abraão creu contra a esperança, isto é, existia uma esperança biológica, natural, histórica, hormonal, testosterônica, que deveria se cumprir, mas ela falhou. E quando essas realidades humanas falham, ainda palpita mais alto uma outra esperança, que é a esperança de Deus no nosso coração. E Abraão, mesmo velho, encanecido, caquético, cansado, ele esperou contra a esperança e se tornou pai de uma grande nação. A alegria existe enquanto nós possuímos possibilidade de cumprir, mas a esperança de Cristo, ela sobrevive além do fracasso. Romanos capítulo 4 mostra isso que nós lemos. Então, qual que é o grande apelo de Paulo? Que mesmo quando eu estiver na cadeia preso, mesmo quando eu estiver com fome, mesmo quando eu estiver com fartura, mesmo quando eu estiver em angústia, porque temos angústia, mesmo quando estivermos em alegria, nunca percamos aquilo que é divino, que é a esperança. Então, manter, sustentar, preservar, alimentar a esperança cristã é desafiadora. É um desafio que Paulo propõe aos crentes de olhar, perpassar a história, perpassar as alegrias da história que se esvaem, perpassar as dores, perpassar a idade, perpassar o tempo e entrar por todas essas sinuosidades do comportamento humano, das reações humanas, extravasar isso tudo e chegar lá no final cheio de esperança. Regozijai-vos na esperança. Texto extraordinário que Paulo nos coloca aqui e desafia a gente a crer contra a esperança, como o nosso pai Abraão. Nós não somos filhos de Adão pela fé, na fé não. Não somos filhos de Moisés, na fé. Não somos filhos de Maria, na fé. Nós somos filhos de Abraão, porque cremos, nós temos um perfil espiritual de Abraão. Nós cremos naquilo que para os homens parece loucura, mas para nós é sabedoria. Naquilo que para os homens parece desespero, para nós é esperança. E Abraão creu contra a própria esperança. Paulo dizia: regozijai-vos na esperança. Tenham alegria, tenham exultação. Esta esperança, ela funciona como um anestésico na nossa alma, que a gente é capaz de suportar dores profundas na alma, porque existe, além de tudo isso, um outro Éden, um outro lugar, uma outra terra, uma outra esperança, para onde vamos de lá nunca mais voltaremos. Manter, sustentar, preservar, alimentar a esperança é um desafio que Deus lança aos cristãos nesta época de pandemia. Regozijai-vos na esperança, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, dizia Paulo, mesmo no meio do aparente fracasso de Paulo, fervilhava na sua alma uma tremenda esperança, uma viva esperança, uma esperança que suportava o desespero humano e vencia a própria desesperança. Regozijai-vos na esperança, diz Paulo, e diz mais ainda: como que deve ser o nosso padrão ético de cidadania, comportamental, como cristãos? Regozijar na esperança, diz mais: paciente na tribulação. Paulo tinha uma tremenda influência grega e influência romana. Vocês sabem que Paulo era um homem que tinha a sua alma grega, falava o grego como grego, tinha as expectativas, o lugar geográfico, psicológico de Paulo era grego, mas ele era um cidadão romano, falava fluentemente o latim. E certamente quando ele usa a palavra tribulação, ele está se referindo
Há uma característica muito comum ao povo romano, que é o tribulum. Tribulum era uma espécie de ralador, onde as pessoas ralavam os seus produtos, ralavam as frutas, os cereais, de tal forma que aquilo se tornava em pó. Quando aquilo não sobrava nada, quase nada, aparente daquilo que era no começo. Era o tribulum dos romanos. Paulo estava dizendo, quando a vida nos jogar nesse ralador, quando a vida nos jogar nesse triturador, como estamos vivendo agora, gente, nós estamos vivendo dentro de um tribulum, dentro de um triturador, dentro de um mix, que está nos batendo de cá para lá, de lá para cá, e a gente não sabe se o vírus chega até lá ou não chega, se a pandemia vai matar não sei quanto, se voltou ou não voltou, se é uma nova onda ou não. O quão eficaz é essa vacina que estamos tomando? Alguém está morrendo porque tomou vacina? Então nós estamos dentro de um tribulum, dentro de um ralador existencial. Paulo está dizendo, quando isso acontecer com a nossa vida, nós temos que ter paciência. Paz, ciência. Esse é o conjunto que Paulo está dizendo de palavras. No tribulum nós temos que ter paz. E essa paz não é simplesmente uma adaptação, um conformismo, mas é uma paz que nasce da ciência, do conhecimento de que Deus trará livramento para a nossa vida. Como li no Salmo domingo passado, quanto a mim eu sei que Deus me levará a bom termo. Paulo estava dizendo, nós temos que ter paz no meio dessa confusão toda, porque nós temos a ciência, o conhecimento de que há um Deus que tem muito mais poder do que todas estas coisas. Por isso, no tribulum, no ralador, no mix da vida, na refrega da vida, nós temos que ter paz. Fizeram um concurso de pintores, para que eles pudessem pintar o que significava paz para eles. Quadros maravilhosos foram pintados. Campinas desenhadas, montanhas, mares, mas houve um que ganhou. Esse pintor pintou uma cachoeira imensa, uma catadupa caindo com águas, quase que correndo, a gente via de tão bem pintado que era. Mas no canto daquela cachoeira havia uma árvore que tinha um galho, que apontava quase para o meio da cachoeira. Era uma árvore grande, e lá na ponta daquele galho havia um ninho, e dentro daquele ninho um pequeno filhote e a mamãe alimentando o filhote. Aquele quadro ganhou, porque para os profissionais que avaliavam os quadros, os marchands, para eles isso significava paz. Paz não é estar num campo em paz, ou numa montanha ou na beira da praia. Paz é viver na beira de uma catadupa, de uma cachoeira, e ao mesmo tempo poder fazer um ninho e criar a sua família e dar alimento àquele que tem fome. Paulo está dizendo que nós devemos ser pacientes no tribulum, porque Deus vai trazer o livramento, Deus vai trazer a libertação para o seu povo. Deus é um Deus que traz ao nosso coração tranquilidade, mesmo no meio da tribulação. O comum da gente é perder a paciência. O comum da gente é render-se, é entregar a vida. Eu tenho conversado com gente, vocês não imaginam quantas pessoas eu tenho atendido. Pelo menos 20%, que as pessoas que eu atendo, inclusive algumas da igreja, estão ouvindo? 20% falam sobre suicídio. Coisa que eu nunca ouvi até então, com tanta frequência. Porque perderam a capacidade de ter paz, ciência, no meio do tribulum, no meio da refrega, do ralador, do mix da vida, do triturador da vida, do britador da vida. Paulo estava dizendo que nós devemos cultivar essa virtude espiritual, não render-se à desgraça, mas render-se ao Deus da graça. Paulo está chamando a atenção desses irmãos de Roma, para que lá na perseguição de Roma, lá onde Nero César estava moendo os cristãos, triturando os cristãos, eles tivessem paz, ciência.
a certeza, a ciência, o conhecimento de que Deus estava dirigindo a história e que Jesus era o Senhor de César. Se a gente não conseguir ver a história de cima para baixo, se olhar a história de baixo para cima, nós não vamos conseguir passar essa pandemia, sem pensar algumas vezes em desgraças e até suicídio. Paulo estava dizendo, para o nosso comportamento espiritual ser algo incomum, nós devemos ter paciência na tribulação. Então, a nossa alma, em comunhão com Deus, há de encontrar paz dentro do ralador, dentro do triturador. Deus não livrou o Daniel da cova, Deus livrou o Daniel na cova. Deus não tirou do triturador, mas Deus o livrou da tribulação dentro daquele lugar. Nós temos que ter paciência na tribulação. Por fim, Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Paulo agora dá o segredo de como regozijar, de como ter paz. Oração. A oração é o fôlego, é o oxigênio da alma. Quando nós nos quebrantamos diante de Deus, nós encontramos a paciência como Jó, e encontramos a convicção como Daniel. Quando nos dobramos em oração, a gente consegue perseverante em oração. Como diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, orai sem cessar. Isto é, estejam constantemente em espírito de oração. Orai sem cessar. Não deixar de orar, porque a resposta definitiva virá. Olha a palavra, definitiva. Eu não estou falando que às vezes não vem agora, às vezes ela não vem amanhã, mas definitivamente essa resposta virá. Mesmo que seja na eternidade, Deus definirá a nossa sorte. Nós temos que orar para que Deus nos livre dos problemas, mas o último problema a ser vencido é a morte. Definitivamente Deus interceptará a nossa história, a nossa vida, e nos libertará da maior tribulação do mundo, que é a morte. Perseverai na oração. Eu não posso falar de oração sem lembrar da Mônica, que os cristãos chamam de Santa Mônica. Ela tinha um filho genial chamado Agostinho, é o Santo Agostinho. E ele era um devasso, ainda jovem. Era um maniqueísta, um gênio, mas completamente perdido e desesperado. 20 anos a Mônica orou por Agostinho, e um dia ele se converteu. E Deus usou esse homem de tal forma que a igreja cristã não seria hoje como é, se ele não tivesse se convertido. Óbvio que Deus chamou outra pessoa, mas Deus quis chamar a Mônica, para que Mônica pudesse fazer parte com ele desta grande obra na vida do Agostinho de Hipona. Minha mãe teve 10 filhos, o segundo, o meu irmão, Juarez, bebeu durante 18 anos, dia e noite. Um menino maravilhoso, como é até hoje. Um menino maravilhoso, trabalhador, começou a beber por alguma situação genética ou ocorrência genética, ele não parou mais. Então ele foi morar nos Estados Unidos, no ano 70, na época da Copa do México, foi morar lá e chegou do trabalho de madrugada. Ele era gerente de um restaurante, e ele chega lá, terminando o trabalho, foi beber com seu amigo. Ele disse: Wagner, eu vou para a minha casa. E o Wagner disse: mas como você vai para a sua casa, Juarez? É 3 horas da manhã. Não estou falando da minha casa aqui em Boston, eu estou falando da minha casa no Brasil. Pô, você está ficando louco, nós estamos na melhor fase da nossa vida, por que você faz a loucura desta? Ele disse: eu não sou daqui, você é, eu não. Ele voltou para a igreja, crente, fiel no Senhor Jesus Cristo. Muitos anos, mamãe orou por ele, 18 anos, orando sem cessar, pedindo aos irmãos que orassem por ela, que orassem por ele. E um dia, mamãe estava orando, Deus disse ao coração dela: Jaira, ore primeiro por você, depois você ora pelo seu filho. E dali para frente, mamãe começou a orar por ela.
E Deus começou a transformar a vida dela concomitantemente, tocando na vida do meu irmão lá nos Estados Unidos. Orai sem cessar. Certamente Deus vai dar a resposta definitiva para as Mônicas da vida, para as Jairas da vida. Certamente Deus vai dar a resposta definitiva para a nossa vida. Então, assim deve ser o nosso comportamento. Nós devemos ter uma vida abençoada, diferente, vitoriosa, viver uma vida que agrada o coração de Deus. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Que Deus nos abençoe e nos fale e nos desafie a viver uma vida naturalmente sobrenatural no mundo em que vivemos. Deus abençoe. Bom, gente, agora voltamos e queremos dizer para vocês que eu estou muito feliz de ter compartilhado com vocês esta mensagem e desafiado vocês a viverem assim como eu estou sendo desafiado também, a viver uma vida, uma cidadania naturalmente sobrenatural neste mundo. Que Deus abençoe. Domingo que vem eu te encontro. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por este momento, obrigado por esta palavra, obrigado pelo desafio da Bíblia, e permita que sejamos tocados, movidos pelo Teu Espírito, a vivermos como o Teu Filho viveu, a termos uma vida de oração como Ele teve, a ter paciência como Ele teve, e ter profunda esperança desde o seu nascimento até a ressurreição. Obrigado por esta hora cristã, de fraternidade cristã, de comunhão espiritual, em nome do Filho Jesus, o cidadão perfeito da terra e do céu. Amém. Bom, gente, eu encontro vocês semana que vem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a força e o poder do Espírito estejam com vocês e com todo o pessoal que ama Jesus e quer que Ele volte logo, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, até a próxima. Deus abençoe e um abraço.